Olá a todos e todas, sejam bem-vindos à oficina O Texto como Personagem, produção de narrativas sobre o cotidiano do trabalho. Quero agradecer a demanda de retorno dessa oficina. Essa oficina tem produzido aí bons encontros nos últimos meses e bom, eu fico feliz com esse retorno. Bom, na preparação dessa oficina, nós tivemos um pequeno exercício de pesquisa. Convidamos pessoas com diferentes formações e diferentes inserções para que pudessem preparar um pequeno vídeo com o tema, o texto como personagem. Bom, algumas dessas pessoas disseram que a encomenda era um pouco imprecisa, pois justamente nessa época eu estava lendo justamente 6 propostas para o novo milênio do Ítalo Calvino, e que foram textos escritos em 85, que é o ano que ele morreu, e ele refletia sobre algumas características que, no entender dele, eram importantes para a literatura e fariam com que a literatura ultrapassasse aí o século XX e atravessasse o século XXI. Nos capítulos, então ele se ocupou de fazer essa caracterização, pois um dos capítulos é precisamente exatidão, e esse capítulo ele fica no meio do livro entre 2 capítulos anteriores, leveza e rapidez, e um posterior que chama visibilidade e multiplicidade, os 2 últimos capítulos do livro. E então o Calvino fala sobre exatidão na linguagem literária, mas o ensaio é praticamente todo falando justamente sobre o seu oposto, a ponto de ele em algum momento dizer o seguinte: o justo emprego da linguagem é aquele que permite o aproximar-se das coisas presentes ou ausentes com discrição, atenção, cautela, respeitando o que as coisas presentes ou ausentes comunicam sem o recurso da palavra. Ou seja, veja-se que o Calvino propõe um diálogo aí entre a narrativa e o objeto da narrativa, o tema da narrativa. Ou seja, a exatidão é uma característica que tem em si o seu contrário, e é esse contrário que a faz movimentar. A gente estava pensando nesse momento sobre uma ideia, e essa ideia era a de que o texto narrativo que não expressa exatamente a estética normatizada, a estética fixa que a epistemologia da ciência vigente produz nos textos para serem disseminados, mas então a narrativa estaria mais aberta a uma diversidade de perspectivas aí que nos permitiriam mais generosamente conversar com o cotidiano, com o tempo em que a gente vive, mas conversar de uma forma dialógica, interagindo com esse cotidiano, como no texto do Calvino. Como vocês vão ver, as contribuições dos nossos convidados superaram em muito essa ideia e vão falar conosco na sequência. Oi pessoal, tudo bem? Estou gravando aqui esse vídeo a pedido do querido Alcindo para compartilhar com vocês uma pequena reflexão, né? Do texto como um personagem. E hoje, agora eu estou aqui numa pracinha aqui embaixo da minha casa, que eu vim aqui para tomar um sol e para pegar uma paisagem mais bonita. Eu li uma mensagem que dizia assim: por um acaso, ao escrever a história da sua vida, não deixe ninguém segurar a sua caneta, né? E eu acho que quando a gente está falando dessa troca de experiências, né? Dessas oficinas que o Alcindo tem feito aí por aí afora e que muito nos apoiou e tem apoiado na qualificação das escritas para a Mostra Brasil Aqui Tem SUS, por exemplo, né? Tem muito a ver com isso, né? Assim, esse empoderamento das pessoas, esse reconhecimento das pessoas, para que cada uma delas, cada um de nós, né, sejamos capazes de segurarmos a nossa caneta para escrevermos a nossa história, a nossa experiência, né? E que o nosso texto seja, então, o grande personagem dessa narrativa, né?
É um prazer sempre enorme participar dessas oficinas, porque a gente vê quase que um desabrochar mesmo, um reconhecimento de si, da sua potência, né? Então é isso, eu espero que vocês participem dessa oficina e estejam muito felizes por segurar a sua própria caneta e já comecem a escrever as suas experiências. Dia 17, semana que vem, vai abrir as inscrições para a primeira amostra virtual do Conasems, né? E eu gostaria muito de ver muitas das experiências de vocês inscritas na nossa amostra. Um grande abraço a todos e um super abraço para o querido Alcindo. Tchau, todos fiquem bem. Oi, gente querida, sou Liliana, nasci no Rio Grande do Sul, morei em Brasília e hoje sou professora da Universidade Federal da Bahia, moro aqui em Salvador. E estava pensando aqui sobre a importância e a relevância do trabalho que a gente faz na área da saúde e pensei em algo que queria compartilhar com vocês. Às vezes a gente faz tanta coisa no cotidiano que nem se dá conta da grandeza do que a gente faz. A gente vive muitas histórias, cuida de outras tantas histórias, produz vida, cuida da vida e nem sempre consegue enxergar o tamanho e a potência desse trabalho que a gente faz. Então pensei que contar as histórias, narrar as histórias, além de nos ajudar a enxergar o tamanho e a potência do que a gente faz, nos ajuda a compartilhar, a contar para os outros, a colaborar para que a experiência de um ajude a de outro a se engrandecer. E aí reside a potência das narrativas para que a gente possa reinventar, resistir diante do conjunto de desafios e enfrentamentos que a gente está vivendo na área da saúde com essa pandemia. Então a ideia é que a gente viva as histórias com potência, com energia, com carinho, com cuidado, mas também se lembre de contar e de narrar, para que a gente consiga tecer esses fios que vão enredando a história de uns com a história de outros e a gente possa, de fato, reforçar e fortalecer a nossa rede de cuidado e de proteção da vida. Um abraço muito grande, que a gente possa logo, logo se encontrar e ajudar a construir um SUS melhor para todo mundo e uma vida digna e com qualidade para todas e todas. Um beijo grande. Olá, meu nome é Carol Veiga Cabral, eu sou psicóloga de formação e atualmente eu estou fazendo pós-doutorado aqui na Universidade Federal do Pará, em Belém do Pará, no norte do país. E sobre a narrativa como personagem, que eu queria compartilhar com vocês, é que é uma metodologia que nos permite resgatar uma dimensão pessoal e social daquilo que a gente vive, para transformar a experiência comunicável através de uma escrita. Então, ela é, ao mesmo tempo, singular e coletiva. Oi, pessoal. Meu nome é Júlio, sou pesquisador aqui da Fiocruz, aqui no estado do Amazonas. E o que eu penso sobre a escrita? Eu penso que a escrita é um processo coletivo. Primeiramente, coletivo comigo mesmo, porque tem várias vozes que falam por mim e comigo na própria escrita, e é um diálogo com os outros eus de outras pessoas que também compartilham essa escrita. Então eu diria que a escrita como personagem, ela é um personagem então coletivo, polifônico e plural. Vanderleia Pulga, professora da Universidade Federal da Fronteira Sul no curso de Medicina e na coordenação da residência multiprofissional. Também faço parte da Rede Unida da Abrasco, e para mim a narrativa como personagem de processos coletivos, de visibilidade aos autores das experiências onde emergem saberes que, colocados em diálogo com outros, fazem com que ganhem novos sentidos para si, para os demais e também novos aprendizados. As narrativas são uma forma de resistência, de resgate da ancestralidade, de identidades, de valores e demonstração da potência da vida. Toda narrativa que a gente tenta traduzir num texto,
Como diz etimologicamente a palavra transcrição, é uma transcriação, um atravessamento de uma força que nos contagia, que nos permite reinventar a nossa percepção sobre a realidade. E ela nasce na oralidade e na experiência vivida e no modo como tudo isso ganha um significado para a gente, da nossa subjetividade, a partir da nossa racionalidade, do modo como a gente constrói uma explicação lógica que faça sentido para a gente e para os outros, a partir de verdade dos nossos afetos. É algo que ajuda a gente a virar mais gente. E uma gente formada de outras gentes. Olá, me chamo Márcio Maia Belloc, sou professor do Programa de Pós-Graduação em Psicologia da Universidade Federal do Pará. E Gabriel Garcia Marques, um dos maiores narradores de todos os tempos, dizia que a vida não é o que a gente viveu, senão o que a gente lembra e como lembra para contar. Então eu acho que a narrativa como personagem ela é uma pajé extremamente sábia e poderosa, com a sua tradição milenar, garante a nossa presença na linguagem, na cultura e na vida. Provo a inviarti questo breve video e ho fatto due riflessioni a proposito di quanto tu mi hai chiesto. La narrativa come personaggio. E intanto il titolo mi ha richiamato un vecchio testo, libro, scritto da Walter Benjamin, e dal titolo L'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. E nel senso che la narrativa sicuramente durante la fase, diciamo, emergenziale della Covid è stata, diciamo, un personaggio importante e che ha preso, diciamo, varie forme espressive, espositive, da quelle del racconto alla parte, come dire, più iconografica con video, immagini, eccetera. Però dicevo appunto, questo titolo mi ha richiamato quel vecchio appunto volume di Benjamin, perché in alcuni passaggi che lui fa di analisi proprio da una, diciamo, arte per pochi e con caratteristiche ben definite di unicità, eccetera, eccetera, si è andati poi appunto a un'arte che è stata fruita da molte più persone grazie appunto alla tecnica che ne consentiva la sua riproducibilità. Basti pensare alla fotografia, al cinema, eccetera. Allora, questo passaggio, diciamo, dell'arte in epoca di una sua possibile riproducibilità e quindi di queste narrazioni che possono essere espresse attraverso una serie di mezzi anche molto potenti, efficaci, presentano alcune caratteristiche che sono, ad esempio, si passa dallo spettatore, lo spettatore viene sostituito dal pubblico, da un pubblico, diciamo, che fruisce queste narrazioni e quindi non tanto le fruisce, dice Benjamin, ma le consuma, e la riproduzione appunto delle narrazioni consente di trasportare queste narrazioni in un contesto di consumo quotidiano. Ecco allora che la narrazione come personaggio non di per sé è positiva, cioè nel senso che presenta tutta una serie di elementi di criticità che andrebbero messi in conto e soprattutto presi in considerazione, proprio perché si ha un pubblico, proprio perché si ha un consumo quotidiano. Quindi forse anche, diciamo, ne viene snaturata la potenzialità di resistenza, così come tu mi richiamavi nel tuo messaggio.
Faccio un esempio. Nell'epoca appunto emergenziale, nella fase in cui si andava verso la conclusione, sono comparsi su Facebook moltissimi video fatti da operatori, infermieri, medici che lavoravano nei reparti emergenza. In questi video si vedevano questi operatori che attraverso una, diciamo, sottofondo musicale o cantando la canzone che avevano scelto, realizzavano delle piccole performance all'interno appunto dei reparti in cui raccontavano, narravano della loro, diciamo, sofferenza, della loro fatica, del loro, diciamo, impegno, dolore durante appunto il periodo più intenso, ma anche della soddisfazione di essere riusciti appunto nel curare, nel permettere di guarire alle persone e così via. Interessante alcuni commenti di questi video che riportavano invece all'attenzione del fatto che questa loro, diciamo, manifestazione narrativa espressa anche con gioia e con sorrisi andava in un certo senso a ledere invece come dire, la tristezza e il dolore, la sofferenza di coloro che erano stati in quei reparti, alcuni di questi pazienti morti e quindi di familiari che si sono visti, diciamo, in brevissimo tempo vedere la morte appunto del proprio marito, moglie, fratello, eccetera, eccetera. Quindi questa è parte di questa narrativa durante il Covid e quindi andrebbe sicuramente tutta presa, come dire, in considerazione e fatto una riflessione proprio nel momento in cui diciamo che la narrativa diventa il personaggio, come possa perdere quella valenza appunto di resistenza che è necessaria e non farne di. Esse é um pequeno videozinho para falar sobre a nossa potência de narratividade. Ou seja, nós somos corpos narrativizadores. A gente é produtor intensivo de narrativa, mas todo mundo é. E isso quer dizer que quando a gente produz narrativa com um certo sentido, a gente que produz narrativas com outros sentidos opostos. Isso quer dizer que o território da narrativa é um território também de disputa. Ele pode ser um território de encontro, ele pode ser um território de ponte, ele pode ser um território de produção de comum, mas ele também pode ser um território de oposição. Então, nesse mundo hoje absolutamente digitalizado, a produção desse território é fundamental para que a gente possa escolher na construção da narrativa o que é que nós estamos buscando com ela. Oi, queria cumprimentar a todos, todas. A gente recebeu uma tarefa ou uma chamada que era o texto como personagem e como a gente reage ou como a gente reagiria diante dessa chamada, o texto como personagem. A primeira questão que me vem em mente é a própria palavra texto. O texto vem dos têxteis, do tecer, do tecido, é a mesma etimologia. Então se eu penso o texto como personagem, eu também penso a tessitura ou a tecedura, e nesse caso um tecer com as palavras. E o que seria o texto como personagem numa tessitura de palavras, numa tecedura das palavras? E eu penso então no texto como versões. E versões, podíamos pensar uns versos grandes do que vejo, do que sinto, do que penso. Isso seria uma tecedura de palavras ou uma tessitura das palavras para apresentar versões, para apresentar grandes versos. Deleuze dizia que a escrita é como um gaguejar na própria língua. Talvez esse exercício de aprender a tecer seja um gaguejar ou um cantar ou um fazer poesia
com as palavras. Por isso não existe tanto o texto certo, o texto correto, quando ele é uma tessitura, é dentro dessa tessitura que vem o texto como personagem. A tessitura ou a escrita de versos ou a escrita de versões, essa tessitura das versões, eu penso nelas também como escriversões ou escreversões. O texto como personagem é uma escreversão. Na fala dos nossos convidados tem um componente importante aí de que a narrativa ela é uma produção autoral. Ela é um esforço de síntese entre um narrador e uma coisa narrada, e uma coisa a ser narrada. E essa ideia de uma produção autoral, ela oscila de contar a sua perspectiva da experiência vivida. A Márcia fala da autoria, do segurar a caneta, usa essa imagem. Márcio, Carol e Kátia falam muito desta ideia de que a escrita ela também é uma forma de ocupar a história, de constituir essa história. Kátia, sobretudo, fala de que a narrativa, o texto, a linguagem constitui uma dimensão da vida, da memória e do afeto, e constitui a cada vez essa perspectiva. A Liliana, sobretudo, fala muito neste tornar visível o singular do trabalho que se faz na saúde, e acho que o exemplo que a Augusta utilizou foi um exemplo primoroso. E o Merri fala de que nós temos uma potência de narratividade importante, nós somos produtores intensivos de narrativas. Mas se de um lado a narrativa é uma produção autoral, por outro lado também ela é uma condição coletiva, em primeiro lugar porque o narrar sobre o trabalho em saúde se atravessa por muitas histórias, por muitas pessoas. Por outro lado, porque ao narrar nós constituímos outros lugares e, portanto, reorganizamos ou reorientamos os lugares que as nossas redes ocupam na história. Augusta lembra que a narrativa expande o alcance com as novas formas de disseminação e, portanto, constitui redes, constitui novas conexões de redes. A narrativa ela produz coletivos. De um lado, ela representa coletivos, os diferentes coletivos que atuam em nós, e do outro lado, ela produz. E o Merri nos lembra que a narrativa também é uma disputa de enunciados, é uma projeção de enunciados, e nós podemos produzir pontes ou podemos produzir guerras. Nas falas aparecem questões importantes também relativas à metodologia. Essa ideia do diálogo com os seus eus, ou com os diversos eus que nos constituem, com os coletivos que nos constituem. Diz o Júlio que a narrativa sempre é coletiva e polifônica. A Kátia fala da transcriação, dos atravessamentos, e a gente vai reinventando e reprocessando a nossa percepção sobre a realidade, os nossos afetos. A narrativa tem uma intencionalidade política, ela carrega consigo a intencionalidade do narrador. O Ricardo fala da tessitura, da narrativa como tessitura, portanto, combinação, portanto, revisão, portanto, colocar em questão o lugar que a expressão, que cada expressão ou que cada segmento da nossa narrativa tem, né, nessa composição. E, de novo, a ideia de que a narrativa ela é planejada também com uma intencionalidade política. Mas nas nossas falas também aparece um certo caráter pedagógico. Lá do comecinho, essa ideia de que a narrativa constitui coletivos, ela constitui redes, ela permite enxergar e tornar visível a dimensão do que a gente faz.
ela resgata essa dobra do singular e do coletivo, porque nós não somos ilhas, então nessa conexão entre o singular e o coletivo nós constituímos narratividades. Ela produz novos sentidos de aprendizagens, e aí, sobretudo, com quem trabalha bastante com a ideia da educação permanente. Ela é um dispositivo de educação permanente, porque ela nos coloca de novo, de novo, de novo em contato com o que fazemos. E ela vai reinventando o coletivo, a dimensão do coletivo, não como massa, mas como gente atravessada por outras gentes. Então, o desafio da narrativa é o desafio nesses tempos da resistência, da visibilidade às novas epistemologias, às diferentes perspectivas e às escolhas políticas, do que nós tornamos visível e recolocamos em visibilidade a cada momento, sobretudo nesse período em que a episteme que dá base à escrita científica, ela vai se esgotando também nessa crise civilizatória e humanitária que a gente vive com a pandemia. Então, sigamos a nossa oficina e bom trabalho a todos e a todas.